Aforismo 75 do Evangelho Gnóstico de Tomé. Aqui parece que Shiva Jesus amplia um pouco mais da percepção que ele já estava fazendo no aforismo anterior. Pois que assim, ele diz, muitos estão diante da porta, mas somente os solitários é que entram na câmara nupcial. Então, se antes ele falou do quê, que ali ele se referiu à fonte, aqui ele vai falar do como. Ou seja, como se bebe da água da fonte. Ou, aqui nas palavras de Jesus, nessa nova metáfora, como se entra na câmara nupcial? Qual é o pré-requisito? Qual é a condição essencial? A condição essencial é ser um solitário. Isso é extraordinário porque, inclusive, isso não é visto nos evangelhos canônicos. E aqui, em vários momentos no Evangelho Gnóstico de Tomé, Shiva Jesus vai trazer essa questão do solitário. Vamos trazer um exemplo preparatório para a nossa reflexão. Quando nos evangelhos canônicos, Samana Jesus diz da porta estreita, que ele chama de bem-aventurados aqueles que buscam pela porta estreita. Ao contrário daqueles outros, né, que se enveredam nas portas largas, as portas do mundo, que não chegam ao lugar de destino, ou seja, não chegam à casa do Pai, que é o lugar de pertencimento, que é o próprio ser. Por que ele diz da porta estreita? Por que a porta é estreita? Porque nela só passa uma pessoa. Somente você passa. Logo, se você não decidir pela solidão consciencial para trilhar o seu verdadeiro caminho, que é um caminho só seu, que é uma jornada dos solitários, você não entrará. Por quê? Porque você vai querer estar com a multidão, você vai querer estar com um grupo, você vai querer pertencer a agremiações, a associações, a colegiados, a associações, enfim. É a questão da ovelha, que também é pouco compreendida, porque Jesus diz da 100ª ovelha. Ele diz que tem 99 ovelhas seguras no aprisco. Mas ele não diz que essas ovelhas é que estão salvas. Não, ele não fala. Ele só diz que elas estão seguras. Mas que o bom pastor, ele sai à noite para procurar a 100ª ovelha, ou seja, entre as 99, aquela que está apartada. Por quê? Porque é esta que é essencial. Porque ela saiu da condição de rebanho. Ela saiu do pensamento de massa. Ela saiu do comportamento massificado, do comportamento consensual, porque ela ousou estar sozinha à noite na floresta, ainda sabendo que na floresta à noite há os lobos, que ela pode ser devorada pelos lobos. Então ela se coloca em risco em nome de uma verdade, em nome de uma busca. Por isso que o bom pastor larga as 99 e sai atrás dessa única, que está em condição de unidade para buscá-lo. Não é o fato de ser uma ovelha. O um aqui não é numeral, não é unidade,
é unicidade. Ou seja, enquanto você não se tornar, não assumir a sua unicidade de ser, ou seja, de ser o ser único que você é, de não querer se assemelhar aos outros, de não querer seguir os outros, de não querer ter pensamento, comportamento e ação de massa, de grupo, de rebanho, porque os rebanhos só fazem besteira. Nunca nada de relevante foi feito nessa humanidade por consciências de rebanho, por consciências massificadas, por consciências que aderem e seguem os padrões consensuais. Somente os solitários mudam o mundo. E somente os solitários entram no reino. Ou entram aqui, usando a metáfora, na câmara nupcial. E aqui nós até podemos explicar porque ele usa essa metáfora, porque o casamento no tempo de Jesus na Judéia, o noivo ia em procissão buscar a noiva que havia sido comprada, né? Que pagava o dote, ele comprava literalmente a noiva, e depois ele trazia para a casa do pai dele, do pai do noivo. E ali era preparada uma câmara nupcial, ou seja, era construído um quarto fora da casa, ou preparado um quarto dentro da casa, para que ele pudesse entrar com a noiva e fechar. Né? E o padrinho ficava na porta, até que o noivo viesse, né, para informar que havia sido consumada a união. E aí começava a festa, que durava geralmente 7 dias. Mas o noivo entrava sozinho com a noiva na câmara nupcial. Só os dois, ninguém mais. Entende? O que é isso? O que é a noiva divina? É o nosso espírito. Enquanto nós não desposarmos o nosso espírito e não entrarmos com a essência, com o ser divino em nós, na nossa própria manifestação, no nosso próprio ser e estar para essa realidade que vivemos, não vai ser consumado o divino casamento. Há um noivo e há uma noiva. A noiva é o espírito, é o ser. O noivo é a alma. É isso que nós é consciência aqui e agora. Essa parte de manifestação precisa desposar o espírito. Precisa se fazer uno com o espírito. E quando isso acontece, começa a festa. Começa a celebração. Porque acreditem, o universo é celebração, não é austeridade. Nós não precisaríamos estar vivendo do jeito que estamos vivendo. No plano da luz, tudo é celebração. Porque tudo é sagrado. Porque tudo é vivido em Deus e para Deus. Então veja que visão interessante que Samana Jesus constrói aqui. Ele diz que muitos estão diante da porta. Lembra que na anterior ele dizia, todos estão girando em torno da fonte, mas ninguém chega na fonte, ninguém entra na fonte, ninguém bebe da fonte. Aqui ele diz, muitos, se não todos, estão diante da porta. Mas como estão juntos, ou seja, é uma visão de grupo, um comportamento massificado, eles não entram. Somente o solitário é que vai entrar.
aquele que tem a coragem de ser o que é, independente do que dele pensam, independente de como vejam, aquele que vive sem necessidade de agradar ao mundo, à sociedade, às pessoas, sendo integralmente a verdade daquilo que é autêntico, que manifesta apenas a sua verdade, que não precisa vestir máscaras para se relacionar com o mundo e com as pessoas. Um homem sem máscaras é um homem sem personalidade, porque personalidade vem de persona, e persona significa máscara. É um homem sem ego, porque ele é a transparência da própria essência que aflora naquilo que ele é. Ele é o testemunho constante da presença divina, porque ele é a própria essência em manifestação. E ele é solitário. Ele é solitário por quê? Porque só existe ele. Não existem duas essências iguais. Cada essência divina é única. E se ela é única, não existe outra igual a ela. Logo, não vai existir duas. Ele vai ser sempre ele mesmo. Ele vai ser sempre unidade, unicidade. E vai estar só consigo mesmo. Isso significa que ele está impedido da fraternidade ou do compartilhamento ou da solidariedade. Muito pelo contrário. Quanto mais solitária uma pessoa, mais solidária ela se torna. Entendam isto, que pode até parecer um paradoxo, mas que é a pura verdade. Quanto mais solitária é uma pessoa, mais solidária ela se torna. E o oposto é verdadeiro. Quanto menos solitária é uma pessoa, menos sensível, menos solidária ela se torna, porque ela não desenvolve verdadeira empatia pelas pessoas. Ao contrário, ela apenas se beneficia das pessoas, ela apenas quer que as pessoas ou o meio dê a ela, traga a ela, né, e as alimente sem que ela realmente consiga ver o outro. Porque ela tem uma consciência de rebanho. Ela não vê essência, ela só vê aparência. Ela não vê verdade. Ela vê apenas conceitos. E conceitos não correspondem à verdade. Então muitos estão diante da porta. Mas somente os solitários é que entram na câmara. Os solitários. Por mais que nós adiemos, há de chegar a hora em que nós teremos que viver em nós a condição do solitário. É por vezes dolorido, difícil, porque nós não encontramos abrigo nem mesmo em nossas próprias casas. Mas é o solitário que entra, que passa pela porta estreita e que chega. Não se iludam, Jesus era um solitário. Ele não se sentia representado por nada que vinha daquela cultura, daquela estrutura coletiva, daquela coletividade. Nada daquilo o representava.
Daí a razão dele ter dito: o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Porque não havia repouso para ele em lugar nenhum daquilo que era a realidade naquele momento, daquele plano de manifestação no qual ele estava presentificado. Ele não tinha onde repousar sua cabeça, porque não havia nenhum abrigo para ele em lugar nenhum. Nem entre os homens, nem entre as estruturas, nem entre as religiões. Mas é preciso muita coragem para viver sem ter onde repousar a cabeça. Ou seja, nada que venha de fora pode dar conforto à minha consciência. Somente aquilo que está em mim e que representa o que verdadeiramente sou. O eu sou é o meu refúgio. O eu sou é o meu abrigo. E eu não posso estar vivenciando a plenitude do eu sou se eu estou perdido no rebanho. Se eu sou apenas mais um na multidão, querendo seguir a maioria para ser aceito, para ser reverenciado, para ser aplaudido, para ser visto, para agradar e ser agradado. Aquele que tem a necessidade de agradar e ser agradado, nunca chega à verdade. Nunca. Os solitários. E quão poucos solitários existem no mundo.